Boa noite, graça e paz. Maravilha é podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Para louvá-lo e adorá-lo. Que o Senhor é merecedor de toda honra, glória e louvor, né? Hoje nós estamos na quarta parte, né, desse estudo Fé e Graça. E nós queremos primeiro orar, né, pelos enfermos, pelos necessitados. E logo em seguida daremos continuidade ao nosso estudo de fé e graça. Bianca, como é que está aquela família que você pediu oração? Tá bem. Hoje já teve alta. Já teve alta? Oh, que bom, né? Graças a Deus, né? É o William, né, o nome dele? Lucas. Nossa, errei longe agora, hein? Muito bem. Eu quero pedir oração em favor da vida do meu irmão Benê, que ele vai fazer uma cirurgia, né, nas vistas e ele requer as nossas orações. Também vamos continuar orando pela vida do outro irmão meu, Elias, o Alexandre, o Bruno, a Ana Paula. Nós pedimos oração a semana passada pela Ana Paula, que ela estava num estado muito grave de Covid, né? E ela tem um bebezinho. E hoje nós recebemos o comunicado que ela está um pouco melhor, né? Eles começaram a já fazer os procedimentos para começar a desmamar. Então, graças a Deus que Deus tem entrado com providência, né? São tantas vidas. E também hoje recebemos o pedido pelo Beto. Ele é esposo da prima da irmã Renata, que nos acompanha. E ele vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, que nós possamos estar em oração. A irmã Suzy pede oração pela irmã dela, né? Que vai passar, eu não sei se foi ontem, hoje ou se vai passar, né? Por uma cirurgia, que nós possamos orar também, pedir a Deus que dê força. E o Eduardo, né, que é o neto da irmã Cleusa, lá da Central, ele está com um quadro bem evolutivo, graças a Deus, né? Então, ele acordou, a semana passada ele começou a caminhar no hospital, né? Então, ele ainda está com uns picos de febre, porque ele acabou pegando uma bactéria hospitalar, mas já foi identificado, né, onde está, e eles já estão tratando. Então nós louvamos a Deus, né, pela vida dessas pessoas que estão se recuperando, e cremos que Deus é poderoso para fazer acontecer. A questão é se está no projeto de Deus, né? Se está no plano de Deus, Ele vai fazer com que essas pessoas melhores, sarem, voltem para casa, para os seus familiares, e o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém? Vamos então nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido e eterno e amado, que estás nos céus, te rendemos graça, Senhor, porque Tu és bom, e até aqui o Senhor nos tem ajudado, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. Te pedimos, Senhor, a Tua intervenção nessas vidas, nesses irmãos que irão passar por cirurgia. Deus, que o Senhor possa estar usando a mão dos médicos e fazendo com que tudo corra bem para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos a Tua infinita misericórdia, Senhor, é porque o Senhor é que comanda todas as coisas. Jesus Cristo reina sobre tudo. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa, porque é o Senhor que nos criou, é o Senhor que sabe como funciona a vida e o corpo do ser humano como nenhum outro sabe. Por mais que a medicina esteja avançada, mas é o Senhor que conhece todas as coisas, e nós somos dependentes da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu poder. Pai amado, te pedimos também que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, no estudo da Tua Palavra. Estamos estudando esse texto, Senhor, tão interessante que é fé e graça, onde nós dependemos disso, ó Pai, para ser chamados os Teus filhos.
Dê sabedoria para nós, tanto na ministração quanto na audição, que possamos entender e compreender a Tua palavra. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Semana passada, então, a gente estava falando a respeito, de pecado. E entramos neste assunto que ele é um assunto que traz muitas questões, muitos questionários sobre isso, que é o pecado para a morte ou não é? O chamado pecado, vamos dizer, o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E nós lemos um texto na carta de João, na primeira carta de João, Nós lemos o capítulo 5, mas eu quero dar uma passada aqui, desde o capítulo 1, vamos só conceituar. Nós já lemos o capítulo 1, do versículo 8, nós lemos alguns outros versículos, mas o que acontece? Logo que Jesus subiu ao céu e os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar o Evangelho, então começaram a aparecer alguns falsos ensinamentos. Nós vemos Paulo falando sobre isso, nós vemos Tiago falando sobre isso, Pedro e João. Essa primeira carta dele é como se ele estivesse direcionando para este povo. O que acontece? Ele até chama de anticristo. Por quê? Porque Cristo, ele é um Deus que se despiu da sua glória e majestade, desceu, nasceu como homem, Então, ele vivia em duplicidade, divindade e materialidade. E logo que Jesus sobe, apareceu este assunto, uma predominação de um anticristo. Ele não cita se é uma pessoa, mas ele diz o ensinamento, os falsos cristos, que vem trazendo agora uma palavra que, olha, não é verdade que Jesus nasceu. Na verdade, Jesus não existiu numa natureza humana. Jesus, ele era como se fosse aparecia um espírito que trazia aparência. Era mais ou menos isso que eles ensinavam, baseado na filosofia de Platão, filósofo grego. Então, porque o Novo Testamento, nós sabemos que ele é escrito em grego, então o período de predominância da Grécia já era muito forte na época de um pouco antes de Cristo, e depois que Cristo veio e subiu, ascendeu aos céus, a Grécia teve muita influência, e os grandes filósofos, eles tiveram muita influência nos ensinamentos, na escrita principalmente. Então isso facilitou para que o anticristo, neste assunto, o espírito do anticristo trouxesse uma doutrina para dentro da onde as pessoas estavam conhecendo o evangelho de Cristo. Então eles entraram com essa doutrina de que Jesus não tinha nascido em carne. Como se Jesus, veja bem, quando Jesus vai nascer, o anjo aparece para Maria. E depois ele aparece para José, lembra disso? Ele aparece e ele vai dizer assim, principalmente para José, ele diz assim, olha, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Começa o processo do Espírito Santo na questão de salvação, quando ele coloca um embrião em Maria. Maria, sendo virgem, nunca tinha tido relação sexual, e ele coloca um embrião, ele faz nascer, faz gerar um embrião dentro do útero de Maria, e é onde nasce Cristo. Então, Cristo, Jesus não nasceu na fecundação de
de um homem e de uma mulher. Né? Então foi uma geração já movida pelo Espírito Santo. Beleza. O fato que vem quando discorre toda a vida de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é real e notório na caminhada de Cristo. Então, Jesus sempre está citando o Espírito Santo. O Espírito do Pai, o Espírito da verdade. Aí depois ele fala o Espírito Consolador, esse virá. Por quê? Porque o Espírito era a companhia de Cristo, vamos dizer assim. Podemos até dizer dessa forma. Não é? Então, tudo que ele faz, ele gera poder e ele vai falando, né? Pelo Espírito, né? O Pai mandou e tal. Quando ele morre e ressuscita, ele vai dizer que o Espírito que o ressuscitou é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Então, outra citação do Espírito Santo em execução no processo que Deus havia designado na vida de Cristo. Então, Cristo sendo Deus, também foi auxiliado ou acompanhado pela Trindade, que é o Espírito de Deus. Não é? Então, logo, você dizer que Jesus não veio em carne, é você negar o fato de que o Espírito Santo fez um processo para a geração de Cristo. De Jesus, né? Cristo, quando a gente fala Cristo, a gente fala divindade. Jesus é o homem. Né? Então, o nome do homem chamado, o homem filho de José e Maria, chama-se Jesus. Ele sendo o Messias é o Cristo. Então, Cristo é o Messias, é o divino. Jesus é a carne, para ficar mais fácil da gente entender e também descrever, tá certo? Então, todo o processo é pelo Espírito Santo. E eles aparecem com essa doutrina, dizendo que não foi assim. Então, haviam as aparições de um Espírito de Deus e que se chamava Jesus Cristo. Então, eles negavam a vivência ou a vida de Cristo em carne. E como é a execução do Espírito, então o que eles fizeram? Eles estavam fazendo ou cometendo um pecado contra o Espírito Santo, não só contra Cristo. Aí ele cita alguns parâmetros baseado no capítulo 12 de Mateus, onde Jesus fala para os fariseus. Ele vai dizer, aquele que peca contra o filho tem perdão, aquele que peca contra o pai tem perdão, até porque os fariseus estavam pecando contra Cristo, eles estavam chamando Jesus de um demônio, né? Que Jesus era usado pelo demônio, não pelo Espírito de Deus. Então Jesus fala assim, essas coisas que eu faço pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus. E eles que falam, não, que isso é um demônio, né? E eu até separei um texto hoje para a gente dar uma lida e ele vai citar isso com bastante ênfase. Então, esta doutrina, ela vem contrária. E é por isso que João fala no capítulo 5, que ele vai dizer, olha, então quando você vê alguém pecando, pecado que é para a morte, nem ora, lembra que nós lemos? Há pecado que não é para a morte. Quais são o pecado que não é para a morte? Aquele que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, vamos lá então. No capítulo 1 de João, não de João, da primeira carta de João, certo? Lá perto de Apocalipse. É até um texto que a gente tem o costume, nós metodistas temos o costume de ler no nosso momento de confissão, não é? Então ele começa o capítulo 1, ele mostra que a palavra da vida foi manifesta na carne. Ele está falando de Cristo. Né? O versículo 3 mesmo diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João explica para esse pessoal, ele simplifica dessa forma, dizendo que o evangelho anunciado é o evangelho que testifica e anuncia a vida eterna, que estava com o Pai, no versículo 2. E foi manifesta por Jesus Cristo, Filho, no versículo 3. Então ele mostra isso. Aí ele vai dizer, do versículo 5 até o versículo de número 7, ele vai dizer que Jesus Cristo é luz. Deus é luz, ele traz a palavra,
sobre nossa vida. Versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, olha só, se andarmos na luz que vem de Deus, não é? Nós temos comunhão uns com os outros, então está falando da irmandade, está falando agora dos crentes, dos cristãos, aqueles que são seguidores de Cristo, os discípulos. Então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é luz, nos purifica de todo pecado. Então a única maneira de ser purificado é pelo sangue de Jesus Cristo. Não há outro fator. E até porque o sangue de Jesus Cristo não é direcionado para outra coisa. Irmão. Às vezes você vê pessoas que você conta alguma coisa ruim e ela fala, sangue de Jesus tem poder. Não tem nada a ver com isso, irmão. O sangue de Jesus é para purificar nossas vidas do pecado. O sangue de Jesus não cura, sangue de Jesus não é dessa forma. Você entendeu? Tem pessoa, qualquer coisa a pessoa está, sangue de Jesus. Nada disso, irmão. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. O sangue verteu para isso. Ah, vamos orar pelo enfermo. O que cura o enfermo não é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Então ele está dizendo tudo isso. Em meu nome falarão novas línguas. Ou seja, você vai ser usado pelo Espírito Santo através do nome de Jesus. Agora, o que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Então, se você, veja bem, se a doutrina diz que Jesus não veio em carne, que ele não teve essa vivência carnal, ele nega essa vida carnal, ele vai negar a morte de Cristo. Se ele nega a morte de Cristo, nega a ressurreição. Então, se nega a morte, que verteu o sangue para purificar do pecado, o que acontece? Você vai lá na torneira, pega um copo com água vazio, um copo vazio e coloca embaixo da torneira e não abre. Quando é que vai encher? Nunca. E você também não vai saciar a tua sede. Então é dessa forma. Então a pessoa nega que Cristo veio em carne. Este foi a doutrina, foi a manifestação desses falsos cristos, falsos mestres, né, que apareceu lá na época que eles estavam lá. E João vai escrever dessa forma. Então ele está dizendo que se você nega o único que pode te salvar, você está negando o quê? A salvação. Quando você nega, então, o trabalhar do Espírito Santo, a execução do Espírito Santo, é uma blasfêmia contra ele. Você está inferiorizando, você está dizendo que ele não serve para nada. E se o Espírito Santo não serve para nada, ele não vai servir para te salvar. Começamos a conceituar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? E muito bem, então vai lá. Aí ele vai falar do 8 até o 10 sobre confissão, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Beleza. O capítulo 2, ele também vai citar alguma coisa sobre isso. Ele vai falar sobre não pecar, Jesus Cristo é advogado, o amor que nos separa do mundo. Tudo isso ele descreve aqui, né? A gente não tem muito tempo para ler, né? Mas é interessante, se você tem esse interesse, leia, principalmente essa primeira carta de João. São 5 capítulos e são capítulos pequenos, curtos. Dá para você fazer uma boa leitura, mas leia com calma, leia meditando, e você vai ver o que é que a procedência de Deus, através de Cristo e na manifestação do Espírito Santo, faz com a vida daqueles que são os seus filhos. Ah, mas tem pessoas que não crê e não crerão, porque eles blasfemam contra o Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo não é nada, não serve para nada. E não vai servir mesmo, porque não são de Deus. Tá? Então, olha, versículo 3 do capítulo 2, ele fala assim, ó, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Um dos fatores para você saber que você é de Deus, é você guardar os mandamentos do Senhor. O que é mandamento? Ensinamento, orientação, ordem do Senhor. Então, quando nós guardamos tudo isso, é que nós mantemos a nossa caminhada com Deus. Ah, é difícil, mas nós temos um ajudador. Nós temos aquele que nos auxilia.
nós temos o Espírito Santo. Então, se é que o Espírito Santo habita em nós. Então, a dificuldade, a pessoa fala assim, eu não tenho nada com negócio de crente, para mim não vira isso. É porque o Espírito Santo não habita nele. E por si só, ninguém consegue fazer essas coisas. Tá certo? Então, no capítulo 2, ele vai conceituar tudo isso aí. Ele vai falar sobre mandamento. Versículo de número 14, ele diz assim, olha, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Essa colocação que ele faz, é óbvio que tudo bem, muitos pastores, muitos pregadores usam, né, para falar o contexto sobre pai e sobre filho. Mas o contexto que João está usando aqui não é sobre o ser pai e o ser filho, o ser jovem, o mancebo, jovens. Mas o que ele está dizendo é que tanto no período de juventude, no período que eu chego a pai, que é o período adulto, deveria ser, né? Hoje nós temos vários jovens, aí, adolescentes, que são pais, num processo totalmente errado, então aí com a vida lascada, porque adiantaram as coisas que não era para ser adiantado. Né? Mas no processo natural, porque a Bíblia ela escreve para a sua naturalidade, né, do processo de Deus. Então, o jovem, ele diz, você é forte, você já venceu o maligno. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste, já tem conhecimento completo daquele que é desde o princípio. E o versículo de número 15, ele vai dar uma dica assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Aqui ele está falando Pai, sentido Deus. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá certo? Então ele diz que aquele que é de Deus, ele não ama o mundo. Não tem como amar a Deus e amar o mundo. Lembra que nós falamos assim, olha, existe conceito bíblico de dois mundos. O mundo que jaz no maligno e o mundo que Cristo reina. O mundo que Cristo reina. Então, quando Jesus ele ressuscita e ele vai falar com os seus discípulos, ele diz assim, todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, agora Jesus ele tem todo o poder de domínio. Porém, ele não vai reinar no mundo que é do diabo. Por quê? Porque lá não tem os seus. Ele reina onde tem os seus. Então, aquele que é do mundo do diabo é os que estão condenados. É aqueles que estão selados com o sinal da besta. É aqueles que são coparticipantes da malignidade do diabo. É aqueles que vivem por prazer na iniquidade. Agora, aqueles que não estão nesse mundo, é aqueles que vão estar no mundo que Cristo reina. Ainda que eles ainda não chegaram ao Evangelho, mas eles vão chegar, por isso que nós estamos pregando. É por isso que nós anunciamos. Porque existe muitos dos nossos irmãos que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E eles serão alcançados e eles se chegarão a Deus, porque eles são de Deus, através do sangue de Jesus Cristo e através do chamado do Espírito Santo. Tá certo? Então, olha aí, no versículo 18, né, a minha Bíblia tem o contexto, aliás, tem o texto dizendo os anticristos. Ele vai dizer, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora já tem anticristos. Vê que ele diz que virá o anticristo, como ouviste que já vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Então é um punhado de pessoas endemoniadas que começam agora a criar doutrinas que não são de Cristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha só. Aí olha o versículo 19, é muito interessante, porque às vezes a gente fica esperando a ideia, falso profeta, anticristo, tudo vem de fora. A apostasia vai começar no mundo. Não,
é tudo de dentro da igreja. É tudo de dentro da igreja. Falso profeta, onde ele está? Dentro da igreja. A apostasia começa onde? Dentro da igreja. Com esses falsos profetas e com esses anticristos. Olha só o versículo de número 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Olha a diferença, irmão, de um povo que está dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que não são nossos, que não são da igreja. E eles vão fazer o quê? Num determinado momento eles saem. Então é natural, por isso que a gente ouve. Mas pastor fulano de tal, era uma bênção e agora está no mundo. Está vivendo a iniquidade. Por quê? Porque não era. Então a questão, né, principalmente as igrejas pentecostais, ela vai trabalhar muito na questão do desviar. Hoje nós vamos ver alguns pontos aqui, que esse processo, desviar, voltar, afastar da igreja, voltar, caiu da fé, voltou para a fé, não é um processo bíblico. Não é um processo bíblico. Então, se a pessoa está aqui na igreja, ele pode fazer até fogo descer do céu, mas se ele abandona, é porque ele não era. Ele não era. Você entendeu? Ele não era dos nossos, igual o João está explicando aqui. Olha, estava no meio de nós, mas eles não eram dos nossos. Não são de Deus. Eles são anticristos. E ele diz, agora, os que são de Cristo têm a unção do Santo, que é o quê? O Santo, o Espírito. E sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira pode prevalecer a verdade. A verdade, ela é por si só. Aí ele diz assim, quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Veja bem, que Jesus, o homem material, é o Cristo, o homem espiritual. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Está acompanhando aí? Versículo 22. Agora o 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Tá certo? Por que ele diz assim? O que vocês ouviram desde o princípio? Porque foi anunciado o Evangelho de Cristo. Os apóstolos saíram anunciando o Evangelho de Cristo. Passou-se um pouquinho e vem esses anticristos, esses falsos profetas, e vem trazendo outras coisas, outras novidades, vem trazendo outra doutrina. Aí bate, lembra da parábola que Jesus contou? Que a família foi lá e semeou o trigo, e de noite veio o inimigo e semeou o joio. Era isso. É desta forma. Os discípulos, os apóstolos, saíram anunciando o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Aí vem os anticristos, vem os falsos profetas, e ele começa a anunciar um outro evangelho. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Né? Ontem a irmã Maria viu uma notícia que nós ficamos assim, ó. Aí eu falei para ela, essa eu não tinha escutado ainda. O que era mesmo? Além agora... Porque começou com óleo ungido, depois roupa ungida, lenço ungido, vassoura ungida, lembra disso? Vassoura e não sei o quê. Aí ultimamente era a rosa, né? A rosa ainda está tendo, a novena, né? A Universal está fazendo aí, novena da rosa. A rosa que vai tirar as coisas imundas da tua casa. Irmão, isso é coisa do diabo. A única coisa que nos liberta é Cristo. Passou disso, é demônio. É demônio arrancando demônio, demônio empurrando demônio, demônio fazendo acordo com demônio. É isso. Mas tem uma novidade aí, eu não sei se é sapato. Será que é sapato? Eu falei, não acredito, eu devia ter marcado, né? Porque eu estou numa idade que esqueço fácil as coisas, né?
A gente joga a culpa no Covid. Ah, tá vendo que esse negócio de Covid esquece tudo. A irmã Maria não esqueceu, ela não está lembrando. Mas é uma outra novidade para que você seja liberto. E isso são pontos que não está dentro da palavra de Deus, de forma nenhuma. Então, o Cristo é o único que pode nos libertar. Não tem meio termo, irmão, não tem anjo, não tem nada disso. Pode ser arcanjo, pode ser serafim, querubim, nada. É Cristo. Cristo. Cristo a verdade que liberta. Cristo nosso Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Fora isso, não tem nada. Demônio só é expulso no nome de Cristo. Não é por sapato, por roça. Você pode fazer um jardim dentro da tua casa. Um roseral. Pode fazer. Não vai expulsar demônio coisa nenhuma, irmão. Sabe? Isso aí é uma forma de você ludibriar o povo. Infelizmente, é isso que nós temos que falar. É uma forma de ludibriar o povo. Porque o povo não procura na Bíblia o que é certo. Existe uma mulher que foi em casa, no bazar, ela falou que ela comprou uma rosa, aí ele fala para você pôr no cômodo que está a situação pior, que aí a rosa não murcha mais. Você pega uma rosa, põe no cômodo e larga, ela murcha em qualquer cômodo. Qualquer lugar ela vai murchar. Aí você leva lá, porque aí toda a maldição da tua casa vai para a rosa, você pega a rosa, leva na igreja, eles te dão outra rosa que você põe em outro cômodo, você vai comprando. Vai comprar. 9 sexta-feira. E depois, aí eles te dão a rosa, né? Você leva a rosa, põe em outro cômodo, leva, e depois no final eles queimam tudo a rosa. Olha que beleza. Porque quando não é do povo que vive mesmo. É interessante, né? Para que nós precisamos de Cristo? Se temos rosa. Ou não é? Rosa, cravo, canela, tem tudo. Para que a gente precisa de Cristo? A ideia é sempre destituir Cristo. Isso, e não dizem ser cristãos, são falsos profetas. Todo aquele que profere o que não está na Bíblia é falso profeta. Entendeu? É falso profeta. De repente alguém que está nos assistindo aí na live, mas eu tenho alguém que é da Universal, então avisa ele que ele está sendo enganado por um falso profeta. É isso aí. Não temos medo de falar porque é a palavra da verdade. É só provar na Bíblia para mim aqui. Não é? Que Jesus não é aquele que liberta de tudo, que tem rosa, tem não sei o quê. Isso aí, irmãos, sabe, isso já começou desde o início lá do cristianismo, desde o primeiro século, que começaram com essas histórias, né? Começaram com isso. Tá? Isso é prática de feitiçaria, de macumbaria, tudo isso. Então vamos lá, no capítulo 3, ele vai falar sobre os filhos de Deus. Sobre os filhos de Deus. Olha, vede quão grandes caridade ou amor, né, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aí ele está dizendo deste mundo, guarda bem isso, olha, o mundo não nos conhece porque não conhece Deus. Por que o mundo não conhece Deus? Porque foi manifesto Deus, mas por eles estarem vivendo na operação do erro, eles não conseguem aceitar que Deus é Senhor Supremo. Então, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele está falando em questão de corpo, que a gente vai mudar tudo. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Lembra que no estudo de Apocalipse nós falamos que o nosso corpo será glorificado como o corpo de Cristo? Dessa forma, porque aí nós veremos a Cristo como Ele é e seremos como Ele, porque Ele nos fará isso aí. Aí o versículo de número 3, qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja bem, irmãos, aqui João diz que o processo de purificação é nosso. Paulo diz que o processo de santificação é do Espírito, o Espírito que o santifica. Então, purificar é o quê? É você se lavar. É você procurar manter-se limpo. Tá certo? Manter-se puro. Agora, santificar é separar do mundo. E isso só o Espírito consegue fazer para nós, que nós não conseguimos.
Nós não, a nossa carne, ela quer ficar presa no mundo. Aí o Espírito Santo vai e nos tira, nos arranca, nos lava com o sangue de Cristo, e aí nós vivemos a purificação nos nossos atos e a santificação do Espírito de Deus. E assim caminhamos para ver a Deus, porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Versículo 4 ele diz: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Por quê? O pecado é iniquidade. Olha só. Ele diz sobre pecado: aquele que comete pecado, comete também. Ou seja, num processo progressivo, vai se tornar iníquo. Então, aquele que é pecador, que não é lavado e remido no sangue de Cristo, que não tem os seus pecados perdoados por Cristo, logo o processo dele é progressivo e ele passa a ser uma pessoa que pratica a iniquidade. E ele diz, porque o pecado é iniquidade. Fala, irmã Maria. Aqui no 4, nessa Bíblia, não fala iniquidade. Fala, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão Isso. da lei. A transgressão da lei. A lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é: toda alma que pecar, essa morrerá. Tá certo? E a alma que peca, ela morre espiritualmente. Então a lei de Deus, não é? Falar em lei de Deus, veja bem, a lei é um assunto bem complexo. Tem pessoas que falam, mas agora a gente vive na graça, não tem lei. Irmãos, Cristo não apagou, não rasgou, falou, a lei não serve para nada. Mas, porque a lei, ela não veio salvar ninguém. A lei, quando Deus instituiu a lei, os 10 mandamentos para Moisés, e depois toda a lei, porque a lei não é só os 10 mandamentos, a lei de Deus ela é mais complexa, né? Nós já falamos isso, livro de Levítico e tal. Então o que acontece? A lei, ela não veio para salvar o homem. E às vezes tem pessoas que ficam, mas a lei não conseguiu salvar. Por isso que Jesus Cristo veio. Não. Jesus Cristo veio porque o plano divino da salvação apontava para Cristo. A única redenção do homem vinha para Cristo. Mas a lei, ela não falhou. Porque se nós falássemos que a lei, ela veio para salvar o homem, então a lei falhou. Porque pela lei ninguém foi salvo. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas a lei não foi colocada por Deus para cumprir. Se nós olharmos uns textos aqui, não vai dar tempo hoje, quem sabe mais para frente, o que acontece? Ele vai dizer assim, olha, a morte ou o pecado reinou até Moisés. Por que isso? Por que ele fala isso? Porque desde que Adão e Eva pecaram, que não tinha o que fazer, não era isso? Eles vêm transgredindo, cada dia mais eles vêm pecando, ao ponto de chegar, Deus pega e dá uma intervenção lá no caso de Noé, lembra disso? Entra lá, acaba com todos os homens e começa tudo de novo, e vai, mas o pecado continuava operando, tanto que foram salvos só aqueles que Deus achou que eram justos, temente a Ele, Deus salvou. Mas o fato deles estarem na terra novamente, o pecado impregnado nas suas peles, no seu corpo, por isso que nós precisamos crer, porque o corpo ele vai se perder para o pecado. O que eles fizeram? Começaram a pecar. Logo que Noé saiu da arca, né? Você já conhece essa história, Noé sai da arca, o que ele faz? Ele planta uma vinha. Plantou a vinha, e eu acho que naquela época era muito mais rápido as coisas do que hoje, né? Porque eu plantei um pé de acerola lá, até agora não deu acerola coisa nenhuma. Não sei o que eu faço mais, né? Acho que eu vou fazer umas orações fortes lá, colocar umas rosas, né? Do lado, vai que... Ele planta uma vinha, e quando ele colhe essas uvas, ele amassa as uvas, faz o quê? Vinho, ele produz vinho. O que ele faz? Bebe tanto que fica bêbado. E ficando bêbado, o que ele faz? Arranca a roupa. Ai, que coisa linda. Um velho sem roupa é coisa linda, não é? Fala a verdade. Aí, e Noé tinha 3 filhos, correto? Como é que era o nome deles? Sem... Cã e Jafé. Sim, mano. Não me confunda, por favor. Eu já estou feliz aqui de ter acertado os 3 nomes. Sem Cã e Jafé. O que acontece?
Os filhos vendo o pai peladão, naquela maior alegria, foram cobrir o pai. Porém, Cã começou a tirar sarro. Você entendeu? Ele começou a tirar sarro. Não é? Não vamos entrar numa profundidade disso. Mas aí, depois Noé até amaldiçoou ele. Por quê? Porque ele não cobriu a nudez do pai. E isso é o quê? Isso não é pecado? Você pegar e ao invés de proteger o teu pai, você agir de forma contrária? Como se estivesse expondo o pai? Vai saber se ele não fez isso. Ei, todo mundo vem aqui, né? Chamou as mulheres, vem cá ver, olha só. Então, e o pecado novamente vai proliferar. Mas quando chega em Moisés, ele diz, o pecado, a morte, ela imperou até Moisés. Por que até Moisés? Porque foi para Moisés que Deus deu a lei. E quando Deus dá a lei, então veja bem, na porta da igreja aqui, é pecado, a gente transgride a lei se parar um carro? Não. Por quê? Não, porque não tem nada ali, é normal. Agora, e se colocar uma placa ali com um E e uma barra? Pode parar? Quem parar faz o quê? E o que a placa veio fazer então? Ela veio mostrar a transgressão da lei. Então, não podia parar aqui. Mas como não tinha placa, então não tinha lei. Se não tinha lei, quem podia falar para mim que era pecado? Olha, você não está vivendo de acordo. Mas e daí? Nada pode me falar. Então Deus pega e fala, é assim? Então eu coloco a lei. E Deus coloca tanto os 10 mandamentos, não é? E depois o restante de toda a lei, da forma... O restante da lei é como Deus queria que o seu povo vivesse. Não vai procurar mulheres de outra nação. As mulheres, quando tiver nos seus dias, elas vão ficar dentro das suas tendas, elas não vão sair, porque elas serão consideradas imundas, e papapá, e coloca lá, livro de Levítico, lá está exposto, né, a lei de Deus. Mas vamos nos basear nos 10 mandamentos para ficar mais fácil. Então, os 10 mandamentos vêm e mostram o quê? Quem mata, peca. Não matarás. Mas fulano está andando com a mulher do outro. Mas não tem lei. Não adulterarás. Pronto. Então a lei veio e mostrou o pecado. Mostrou o pecado. Ela não veio para salvar. Ela veio para pôr ordem na casa. Então tá, você quer pecar? Só que você sabe que você está transgredindo a lei de Deus. Tá certo? E de lá para cá é tudo da forma que nós entendemos. Sodoma e Gomorra. Outra intervenção de Deus, e vai, Babilônia, a grande Babilônia, vem a intervenção de Deus e o império se acaba. Por quê? Porque o pecado está proliferando. Agora, vem Cristo, e Cristo traz uma nova aliança. Quando ele vai mostrar a questão, a primeira Santa Ceia que ele ministra, que é na Páscoa, Jesus fala, né? Olha, eu quis tanto comer com vocês, por quê? Porque a partir de hoje, vocês vão viver uma nova aliança. Eu vou morrer, meu sangue vai verter, não é? Então vocês vão participar do meu sangue e vai comer da minha carne. Bebe do sangue, come da carne, e vocês terão parte comigo. Que parte? Parte da vida eterna, parte da salvação. Uma nova. Este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. É o que Jesus fez. Então nós somos resgatados por Cristo. Então nada nos importa. O que importa? Cristo. Cristo. Então todo o pecado que nós vivíamos, Jesus veio com o seu sangue e ele vai nos limpar, vai nos purificar, vai nos santificar, vai nos resgatar, vai nos redimir e vai nos justificar. Mas o processo é para aqueles que crê, não é para todos. Não é para todos. As pessoas entendem o versículo 16 do capítulo 3 de João, do Evangelho, que João escreveu, eles entendem errado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou o mundo que está na mão do diabo. Aquelas pessoas que estão condenadas, Deus não amou. Eles têm o amor do mundo, não têm o amor do Pai. Eles não conhecem o amor do Pai. Nossa, está certo, é 8h30? Então vamos lá. Versículo de número 8, olha que interessante.
Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, olha que interessante, são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem, irmão? Do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem, Bianca? É do diabo. Ai, não pode falar isso, pastor. É do diabo, irmão. E vai arder lá no lago de fogo. Não tem esse negócio de... não existe meio termo. Não existe. Aqueles que creem no Senhor serão salvos. Os que não creem já estão condenados. Por isso que, se tem os filhos de Deus, tem os filhos do diabo. Os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, Deus não ama. A gente erra quando chega na rua para um pecador e fala para ele assim, Jesus te ama. Como Jesus ama? Como que ele ama? Então nós precisamos conceituar. Se é escolhido do Senhor, se é eleito do Senhor, o Senhor vai resgatar porque ama. Mas aquele que é filho do diabo, nós não sabemos quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Por isso que nós pregamos a todos. Mas o dizer Jesus te ama, às vezes é um termo errado. Porque se você está falando com um filho de Belial, um filho do diabo, nós não estamos falando o correto. Porque Deus não ama. A Renata está perguntando, pastor, as pessoas que creem em Jesus, mas não tomam a Santa Ceia, serão salvos? Olha, vamos lá. Santa Ceia é um sacramento. É um sacramento, ou um mandamento. Jesus criou o mandamento da Santa Ceia, e ele vai dizer assim, aquele que come, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo. O que não come e não bebe, não tem parte comigo. Então é necessário. Eu não posso dizer, não haverá salvação, porque eu não tenho parâmetro bíblico para isso, correto? Mas vamos entender, se Jesus está falando, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, o que ele quer dizer com isso? Se eu sou filho de Deus, se eu sou levado pelo Espírito Santo, por que eu não tomo Santa Ceia? Qual é o motivo, se eu sou do Senhor? Agora, se eu não sou do Senhor, então eu não vou querer tomar. Eu vou criar situações para não tomar. Fala, irmã Dita. Não é mesmo assim que não é batizado, que pode tomar Santa Ceia, está no mundo? Olha, veja bem, aí já é um assunto até melindroso para a gente tratar, porque precisa de muita explicação. Mas veja bem, Jesus ministrou a ceia para os seus discípulos, não foi para todo o povo. E os discípulos, resumido aos apóstolos, bem provável que sim. É bem provável que com Jesus, na Santa Ceia, estavam ele e os 12. É bem provável. Nós não temos nenhum texto bíblico que comprova que eram só os 12, mas não temos nenhum que dá parâmetro para que tenha outros, porque Jesus estava entrando na cidade e ele fala para Pedro e um outro lá, fala assim, vai lá na cidade, vão te mostrar um lugar, que a gente vai ministrar. Ou seja, era numa casa, não era para tanta pessoa, não era para tanta gente. Então, pelo conceito que nós temos, Jesus ministra para os seus discípulos. Mas ainda que tivesse uns ou outros lá, que não fossem os 12, para os seus discípulos. Eu, particularmente, não vejo por que a gente servir ceia para qualquer pessoa. Eu, Ismael, particularmente. Não é? Agora, cada pastor pensa de uma forma. Cada ministério age de uma forma. Agora, para participar da ceia, nós precisamos ter Cristo como Senhor. Se você não tem Cristo como Senhor, você está tomando um pouco de suco e está bebendo
um pedaço de... Aliás, bebendo um pouco de suco e comendo um pedaço de pão. Eu já estou querendo comer pão e comer suco, né? Difícil. Mas quando nós olhamos no texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Toda vez que você fizer isso, você anuncia a minha morte até que venha. Aí ele diz, todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice indignamente, será culpado do sangue de Cristo. Olha que ele coloca aí um parâmetro. Ele está dizendo, todo aquele que toma indignamente. O que é ser digno? O que é ser digno? Nós, se formos olhar por questão de homem pecador, ninguém é digno para comer e beber, correto? Mas nós começamos esse estudo no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, dizendo assim, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, nós lemos agora há pouco aqui, não foi? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é? No capítulo 2. 2 não. Nós lemos aqui agora há pouco. Isso, versículo 7 do capítulo 1. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o processo de purificação do sangue é purificar dos pecados. Logo, a Santa Ceia vai mostrar que eu sou um homem resgatado ou justificado pelo sangue de Cristo e tenho comunhão com Cristo. Uma pessoa que não é seguidor de Cristo, não é discípulo de Cristo, que justificação ele tem de Cristo? Nenhuma. Que comunhão ele tem com Cristo? Nenhuma. Que compromisso ele tem com Cristo? Nenhum. Se olharmos por este lado, quem tem que tomar Santa Ceia são aqueles que são seguidores de Cristo. Tá certo? O que você ia falar? Não? Mas tem aquele lado, todo aquele que come e bebe indignamente, Será come e bebe para a sua própria condenação. Isso, bebe para a própria... Acho que a pessoa, quando está tendo a Santa Ceia, chega de qualquer jeito e toma. Ela está tomando para condenação. Sim. Ela tem que ser instruída que ela não vai tomar, porque a Bíblia não fala que Deus vai requerer do pastor o sangue das ovelhas? Sim, porque... Mais é dado, mais é cobrado. Eu pastorei uma igreja, todo mundo que entra e toma ceia de qualquer jeito, Deus vai cobrar de mim depois. Você tem que explicar, porque toma para a própria conta. Porque nós não podemos nos basear somente em um versículo isolado. Lembra disso? Eu sempre digo a vocês. Não podemos isolar um versículo porque ele se torna uma heresia. Então nós temos que ter contextos bíblicos para se basear nessa doutrina. Então vamos lá. Se uma pessoa vem aqui, a pessoa está vivendo em adultério. E eu... Não é adultério, porque ela não é da igreja também. Ela não é da igreja, mas ela está em adultério. Ela está de qualquer jeito. É pecador. Correto? Porque não é assim, todos nós somos pecadores. Pera aí, irmão. Nós acabamos de ler no versículo 8 que aquele que peca é do diabo, não é isso? Quem peca é do diabo. Então vamos conceituar. Você praticar pecado é uma coisa e você acabar cometendo um pecado é outro. Você cair em pecado é outro. Então a questão da ceia, ela é bem detalhista. Jesus ministrou para aqueles que são seus seguidores e ele mostrou para que tem um compromisso. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, anuncia a minha morte até que eu venha. É em memória de Cristo. Até que eu venha. Uma pessoa que não é discípulo de Cristo, que anuncia o que ele faz da morte de Cristo. Porque anunciar a morte de Cristo é anunciar redenção pelo sangue de Cristo. Então, uma pessoa... veja bem, Renato, não sei qual é o conceito que você tem, né? Para fazer essa pergunta. Mas, se é de Cristo, tem que participar. A gente não pode dizer, olha, vai ser condenado. Agora, por que não toma? Se eu sou de Cristo,
Eu vou fazer tudo por Cristo. Eu quero seguir Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero amar a Cristo, eu quero ler tudo que Cristo deixou, eu quero estar em oração falando com Ele, eu quero sentir o poder dEle, sentir a presença dEle, quero estar com Ele, e é por isso que eu sou cristão, porque eu almejo encontrar a Cristo e viver com Ele para toda a eternidade. Então, se uma pessoa é crente, ou se diz crente, e não participa da ceia, que conceito de cristianismo é esse? Tá? Então precisamos ver qual é o porquê. Né? Cada caso é um caso, o porquê. Mas até com as crianças nós temos que ser melindrosos, irmãos. Nós aqui ministramos ceia para a criança. Correto? Mas que valor que a criança entende que é a ceia? Não vamos falar em dignidade. Embora hoje, não é? Tem criança de 10 anos grávida. Né? Não grávido. Não é? Então, nós temos que entender que tipo de criança nós estamos falando. Que tipo de criança? Mas, tudo bem, se você olhar pelo lado... Olha, se tem alguém indigno aqui, são os adultos, não as crianças. Será? Mas, mesmo assim, a criança ela pode ser digna, mas ela sabe o valor que é. Ela tem um compromisso com Cristo. Ela anuncia a morte de Cristo. Porque senão não é ceia. Não é ceia. E ele diz, analise, pois, o homem a si mesmo. Fica aqui no contexto, está falando sobre criança. Tudo bem, Jesus falou, deixa vir nas minhas criancinhas, mas Jesus não falou, dá minha. Claro que é o entendimento. Se vivemos em Cristo, vivemos a doutrina de Cristo, então nós vamos seguir todos os mandamentos de Cristo, e não é pesaroso para aquele que tem o Espírito Santo, porque o Espírito desperta no meu coração o desejo pela obra de Deus. Irmãos, me dá urticária quando eu vejo alguém falar assim, tem que fazer isso para a obra de Deus, como se fosse carregar um fardo. Dá vontade de falar, miserável, você não é de Deus, por isso que te pesa. Porque nós temos que ter prazer em fazer as coisas para o Senhor. Prazer em limpar a casa do Senhor, em ordenar a casa do Senhor, em ministrar a casa do Senhor. Prazer em anunciar a Cristo, falar para as outras pessoas, olha, eu congrego na Metodista, lá é uma bênção, a palavra de Deus é ministrada, porque Cristo é nosso Senhor. Irmão, que coisa melhor que isso? E a pessoa diz que é fardo. Dá vontade de chamar de miserável, mas não vou chamar não, né? Mas então esse é o conceito. Nós temos que entender que temos um compromisso com o Senhor. Temos um compromisso com o Senhor. Se nós somos compromissados com Ele, Ele é compromissado conosco. Tá certo? Vamos lá mais para frente. Não tem mais nada aqui, né? Não. Beleza. Muito bem, então. Então ele está dizendo aqui, olha, que existe a diferença dos filhos de Deus e filhos de diabo. Todo mundo é filho. Concordo. Mas que todo mundo é filho de Deus, discordo. Tem o filho de Deus e tem o filho do diabo. No capítulo 4, o versículo 23 ainda do 3, irmão, ele diz assim, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Depois você olha como é que está escrito na tradução da sua Bíblia aí, e o seu mandamento, ou seja, e as suas leis, é esta, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. No capítulo 4, ele vai dizer, a respeito ainda dos falsos profetas, e aqui ele pega firme sobre as pessoas falar que ele não era carnal, certo? Então tem um grupo, lá no início dos séculos, eles são chamados de torcetistas. Por quê? Porque eles que se basearam nessa doutrina aí da filosofia grega para falar que não existe, que Cristo nunca existiu em carne, que isso era uma mentira e tal, não é? Então, ele fala firme aqui. Versículo de número 11.
Nisso, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Novamente ele vai falar no Salvador do mundo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Para os irmãos que estão aqui e os que estão nos assistindo. O sangue de Jesus é ineficaz? É possível que o sangue de Jesus não tenha poder para salvar todos? Se conceituarmos lá no versículo 16, né, porque Deus amou o mundo. Então vamos lá, está falando no mundo no sentido geral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui ele está dizendo, ele veio para Salvador do mundo. Se Cristo não salvou todo mundo, o poder dele não é tão suficiente. Correto? Ou ele não tem todo o poder e autoridade. Porque nós temos o conceito de, eu creio se eu quiser. Não é isso? Se eu quiser crer, eu creio. Se eu não quiser crer, eu não creio. Então Jesus morreu, crucificado, verteu sangue, e eu digo, não quero. E está tudo certo. Não. O sangue de Jesus, ele é eficaz. Jamais volta sem fazer todo o seu processo de santificação, de purificação, de justificação. A questão é, qual é o mundo que ele está falando? O mundo que jaz no maligno ou o mundo que ele reina? Ele veio para salvar, ele veio para ser chamado, né? Aqui diz. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Todas aquelas pessoas que viviam no mundo que não era o mundo do diabo, que já tem os blasfemos, então Jesus o salvou. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. No amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita o amor para conosco, para que no dia do juízo alcançamos confiança. Porque qualquer que ele é, somos nós também neste mundo. Agora, o próximo versículo, ele vai bater bem firme no coração dos metodistas. Nós sabemos que John Wesley, quando ele começou a pregar, ele não tinha o entendimento ou o interesse, pelo menos baseado no que eu li até agora, ele não tinha interesse nenhum em criar igreja. O que John Wesley queria fazer? Criar grupos comunitários e anunciar o Evangelho de Cristo. Ainda que ele estava da forma errada, porque lá na frente, não é? Depois que ele tem o coração aquecido, é que ele fala, verdadeiramente eu agora conheço Cristo. Ele foi ser missionário nas Américas, e ele falou, eu vim aqui, eu fui evangelizar os índios, mas eu preciso me converter, porque eu não sou crente em Cristo. Depois que ele foi conceituado, e o Espírito Santo se manifesta nele, não é? O famoso dia chamado o dia do coração aquecido. E aí John Wesley toma uma outra atitude, e ele vai viver um avivamento. E aí começou-se a falar sobre o avivamento metodista. Nunca foi igreja metodista. Lá para frente que se tornou igreja metodista. Mas ele foi conhecido por ter um avivamento, um movimento metodista. Olha, você já ouviu falar do movimento metodista? Não! Puxa, tem um cara aí que está pregando um evangelho. Olha a Bíblia. Começou a ir. E multidões começaram a se converter a Cristo através da manifestação do Espírito Santo na vida de John Wesley. Mas ele começou, o que é que ele formava? Ele chegava numa cidade tipo Tibiriçá, o que ele fazia? Alugava um salão e criava uma igreja? Não, ele criava uma escola. Aí ele alugava outro salão ali e criava uma enfermaria.
E através de cuidar dos enfermos e cuidar das crianças e daqueles que precisavam aprender a ler, ele evangelizava, e era assim, a mãe dele fazendo aquele trabalho exemplar, maravilhoso, que os metodistas conhecem, pelo menos tem que conhecer, e foi assim que a igreja metodista cresceu. Então, olha só esse versículo, o de número 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, quando nós temos amor, nós não temos medo, porque nós amamos e procuramos viver a perfeita caridade, ou amor. Agora, olha só, vamos voltar no capítulo 3, versículo 16, que essa parte eu pulei. Mas, como não vai dar tempo da gente entrar em outra carta, porque as horas já se foram, olha só. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, ou seja, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Eu vou encerrar hoje esse estudo nesse versículo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça fogo descer do céu, ou faça qualquer outra coisa, se eu não tiver amor, serei como um sino que tine, não é? E mais uma outra coisa que ele fala lá. Ou seja, não serve para nada, não há objetivo, porque o objetivo maior que Cristo falou, obedecer ou amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Este é o fundamento da doutrina de Cristo. John Wesley entendeu muito bem, e é por isso que ele fazia muita coisa. Era um coração benigno, porque ele vivia este amor. O amor começou a acender em seu coração e foi pegando todo mundo que estava do lado. Então o metodismo foi formado em cima de amor ao próximo. E aí agora, João diz assim, se você tem os bens materiais deste mundo, você tem condição, você tem um bom salário, uma boa casa, você tem uma vida financeira abastada, e você não pratica este amor para atender a necessidade dos que te rodeiam, a tua fé é para quê? Se é que você tem fé, não serve para nada. Porque se você não tem um coração para ajudar o necessitado, você não é de Cristo, porque Cristo deixou esse legado. Então nós temos até quarta-feira que vem, se Deus permitir, para meditarmos, né? Nós metodistas que não praticamos este amor que João está falando aqui. E não é só questão de dinheiro, de bens, em ajudar, não. É questão de você, às vezes, olhar para uma pessoa e você já querer distância dela, você não aproximar dela, não querer saber a situação que ela está passando, orar por ela, sabe, demonstrar amor. Porque é assim que a gente ganha as pessoas para Cristo, mostrando o amor que está em nós, que é o amor de Deus, que é o amor de Cristo. Porque se não temos esse amor, não somos de Cristo. Ah, mas eu sou pastor há 70 anos. Você pode ser pastor há 200 anos. Se não tem amor, se não ama o próximo, você não é de Deus. Vai entrar no meio dos falsos profetas. E vai arder. Porque o Senhor nos chamou baseado neste amor. No amor ao próximo. Amém? E se Deus assim permitir, continuamos a semana que vem. Agora não sei, acho que era. Lê esse 24, vamos ver se é ele. Senão a gente acha para a semana que vem. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Isso. Era mais a questão dos mandamentos, para ver se
nessa tradução sua aí, estava escrito leis. Tá certo? Meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Se Deus permitir, quarta-feira continuamos esse estudo. Se Deus permitir, domingo estaremos aqui com vocês para adorar ao Senhor juntos. E amanhã temos, né, o estudo bíblico lá da Central, pastor Samir, através da live dele ou da Metodista Central. E que nós possamos estar sempre juntos e cuidando em conhecer a palavra do Senhor. Não se deixe levar por qualquer outro evangelho, mas é a palavra do Senhor. É ela que nos traz a luz, que é Cristo nos justificando através do seu sangue e através da fé que nós temos nele. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Tem algum recado, alguma coisa? Sábado às 15 horas, encontro com as mulheres lá na Central. Será lá no Salão Social, né, da Central. E todas as irmãs estão convidadas. Tá? As irmãs aqui podiam fazer uma forcinha. Faz uma caravana aí e vai para lá. Né? E não vai acabar tarde, não, né? Então, das 15, dá tempo de vocês chegar aqui antes de escurecer, eu creio. Né? Mas façam uma força, vai ser legal. Né? E nós precisamos estarmos juntos, né? Juntos. Ainda que com distanciamento, né? Ainda que com todos os cuidados que o protocolo exige, mas nós precisamos estar juntos para glorificar e exaltar ao Senhor. Tá certo? Vamos orar então? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai amado e santo, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem concedido das suas bênçãos sobre nossas vidas. Te louvamos e te adoramos porque a tua palavra é rica e maravilhosa. Obrigado, Senhor, por abrir esse tesouro para nós. Nós te louvamos e te glorificamos por isso em todo momento. Te pedimos, ó Pai, que nos leve em paz para os nossos lares, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, o lar dos teus filhos, pedimos que a tua glória, Senhor, permaneça sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Faz a conchinha. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.